Muito bem, galera. Nós já tivemos aí uma nova parte da física do terceiro ano, que é o eletromagnetismo. Começou com o magnetismo, porque vai vir o eletromagnetismo, né? Falamos aí do magnetismo e vamos falar de força magnética. Vai vir a força eletromagnética também, eletromotriz, que a gente vai falar. Então, lembrando agora que a gente falou lá do gerador de força eletromotriz, que era uma tensão. Na verdade, não era uma força. Mas a força magnética, essa sim, é uma força que puxa o corpo para um lado e para o outro. Vamos lá então para a nossa aula de hoje? Ok, vamos lá então, olha aí, abrindo a nossa aula, começando aí, força magnética. Na aula anterior já tivemos força magnética aí, agora complementando. Vamos falar, nós falamos da força magnética sobre uma carga elétrica, vamos falar sobre um condutor retilíneo. E também entre dois condutores, em condutores paralelos e retilíneos, ou mais de dois, e assim por diante. Vamos falar sobre o condutor. A força magnética é sobre um condutor retilíneo. Considere aí um condutor reto, né, que é retilíneo, de comprimento L qualquer, percorrido por uma corrente elétrica I em um campo magnético uniforme de indução B. E seja θ o ângulo entre B e a direção do condutor. Pessoal, nós trabalhamos aí, falamos de velocidade, né, da partícula, e sempre que a gente fala de força, a gente fala de B vezes V, e o seno entre B e V. A carga tem uma velocidade, mas no caso do condutor, quem percorre as cargas são os elétrons. De maneira ordenada, também tem uma velocidade. Mas agora o que importa, então, já que os elétrons estão no sentido do fio, basta saber o B entre o fio, onde a corrente elétrica passa. Em vez de V, vamos usar agora I. Vamos lá, então? Não esqueçam disso aí, que é a mesma coisa, só que agora V dos elétrons no fio, a gente usa o próprio fio. A corrente elétrica são todos esses aí. Aí está um fio retilíneo, né? Condutor, comprimento aí, só uma parte dele também. Usa a regra da mão direita, a do empurrão. Nós já trabalhamos na aula anterior, né? O empurrão, a palma da mão é o F, né? A gente viu quando falou na aula passada, olha bem, quando falou para vocês sobre a regra da mão direita, é o empurrão, né, o tapa, para carga positiva. Quando a gente fala de corrente elétrica, a gente usa como se fosse carga positiva, porque a gente trabalha o contrário, né, na convencional. Então, se a carga elétrica são negativa e a gente trabalha com corrente contrária, então seria positivo, o contrário da negativa. Usa a mão direita e usa, na verdade, a minha mão direita à esquerda de vocês, né? A mão direita, saindo força magnética. Não tem a força magnética para trás, porque só tem um tipo de carga, os elétrons não tem dois tipos de carga, não é mais um próton ou um elétron, é só os elétrons livres. Então, usando a mão direita, saindo, campo magnético, no caso que nós temos, né, que o campo magnético são os dedos, e aí a corrente I, que antes era o V de velocidade da carga, agora é o I. Só muda isso, B, V e I, não tem nada a ver. E aí B continua e o F saindo no tapa. Vamos lá então. Aqui é no tapa, né? Aí dá certo, funciona. Então, regra do empurrão, tá aí, ó. O I, o dedão tá aqui, mostrando aqui, né? Como o dedão aqui apontando para a corrente elétrica I ao longo do fio, tá? O F está saindo da palma e o B está apontando para cima. Então você tem aí os três vetores, todos perpendiculares entre si, não esqueça. O ângulo só pode variar entre B e I. O F é sempre perpendicular, não existe isso dele variar em ângulo, não. Sim, a variação de carga, que é a carga transportada pela corrente elétrica é ΔQ sobre ΔT. Está aqui, ó. Então, variação de carga por um certo tempo. Ao longo de um condutor de comprimento L, então nós podemos fazer o seguinte, ΔQ é I vezes ΔT, né? Que se você está passando aqui, o ΔT está dividindo, passa para cá, multiplicando. A força magnética resultante que atua na carga é o quê? Ela é B, ΔQ, vezes V, seno de θ. A velocidade. No caso do I, você pode trocar pelo I lá, né? A mesma coisa. E aí,
nós podemos juntar as duas, ó, ΔQ é I ΔT. Vamos ver se realmente pode trocar o V pelo I. Tá aí, ó. Então, no lugar do ΔQ, eu coloco I ΔT. Certo? Olha bem. Isso quer dizer que V é distância dividido pelo tempo. Nós já vimos metro por segundo. Distância pelo tempo. L por ΔT, né? Só que se eu separar o L, que eu quero que é do comprimento, eu vou ter ΔT vezes V. Tá aí, ó. E aí, olha bem, troquei o ΔTV daqui pelo L. Coloquei no lugar. Pode trocar. Se os dois são iguais, eu posso. Então, eu tenho o famoso BIL. Na verdade, o que é que nós temos aí? O BIL seno de θ. Então, a força magnética vai ser BIL seno de θ. Correto? B e L. Antes era BQV, né? Agora B e L. Força magnética, quando tiver carga elétrica, tem velocidade, é BQV, a carga vezes V. Como a corrente é a carga, a gente viu que a gente foi substituindo cada elemento para mostrar que não veio do nada, o BIL. Não esqueçam do BIL, então, né? Bora, BIL, vamos lá. Então, ninguém vai esquecer. E tem até uma música aí que ajuda, né, a não esquecer. Como o sentido convencional da corrente elétrica é o mesmo do movimento das cargas positivas, que a gente tem o sentido convencional contrário do sentido real, né? Então, a gente pode utilizar o sentido da regra da mão direita número 2. A número 1 é aquela que utilizou antes para campo magnético, né? Então, vamos trocar V por I e observe que a força magnética tem direção perpendicular ao plano entre B e I. B e I pode mudar, mas forma um plano só. Pode ter ângulos diferentes, por isso o seno de θ, tá? Então, lembrando, a regra do empurrão não vai atrapalhar. Um exemplo já para a gente poder estar trabalhando aqui, se um condutor reto, retilíneo, né, mesma coisa, de comprimento de 40 centímetros, então L é o comprimento dele com 40 centímetros, estiver sendo percorrido por uma corrente que tem uma intensidade de 6 amperes, o valor da corrente elétrica. O condutor está totalmente imerso, está dentro, né, de um campo magnético uniforme, cuja intensidade é de 5 vezes 10 a menos 4 Tesla. E forma, com a direção do campo, um ângulo de 30 graus, certo? Só que agora, ó, formou um ângulo de 30. Então, o B e o I aqui, ó, não é 90, ele é 30. Está inclinado esse condutor dentro do campo. Pode inclinar ele, não tem problema. Então, vamos caracterizar a força magnética que atua sobre o condutor, certo? A força magnética que atua no condutor vai ter as seguintes características. Qual é a direção? A força é sempre perpendicular ao plano formado por BI. Não esqueçam disso, sempre. Não importa, ou tem ou não tem. Se tiver perpendicular ao plano de BI, o sentido é determinado pela regra da mão direita número 2, a do tapa. Você coloca a mão aí, o I está apontando para lá, né? Então, o I, os dedos para cima, você tem que a força magnética está apontando para esse sentido que está aí, no caso, saindo, né, do condutor, certo? O comprimento é 40 centímetros, tem que ter somar em metro. Lembra que Tesla está envolvido com metro, que é a unidade fundamental, né? Então, 0,4 metro. Amperes já está no sistema internacional e o ângulo também, né? Não está irradiando, né? Pronto, ó. 5 vezes 10 a menos 4 é o B, o campo magnético. 6 é a corrente. 0,4 transformado agora é o comprimento em metro. E sabe que 100 de 30 é 0,5, é meio. 5 vezes 6, 30, né? Metade de 0,4 é 0,2. Então, 0,2 vezes dá 6. 2 vezes 30 é 60, mas 0,2 vezes 30, 6. Diminuiu a casa. E o 10 a menos 4 continua aí. Está em notação científica, pode deixar assim, não tem nenhum problema. Certo? Vamos lá para mais uma questão. Ó, você tem um condutor reto e horizontal, com comprimento de
20 centímetros, 0,20 metros, mas já deu em metro, não precisa transformar. E uma massa de 30 gramas. Presta atenção que nós estivermos transformando em força, força é quilograma. Percorrido por uma corrente de 20 amperes e encontra-se em equilíbrio sob ações de um campo magnético. A gente vê que se o campo está saindo aqui, né, nós precisamos fazer com que a força magnética seja para cima. Por que que a força magnética tem que ser para cima? Porque se a gravidade está para baixo, a força-peso desse fio, ele tem uma massa, a força-peso é para baixo. Para ele não cair, só se tiver uma força magnética para cima. Isso é o princípio básico de equilíbrio. Equilíbrio tem uma força para baixo e tem outra para cima. De mesmo valor, mas sentido oposto. Mesma direção, sentido oposto. Primeira coisa, certo? Então determina a intensidade de B e o sentido de I. Como é que I precisa ser aí? Aplicando a regra da mão direita. A força precisa ser para cima, senão não equilibra o peso. O I que você precisa dizer se ele é para a direita ou para a esquerda, porque o campo está saindo, pontinha saindo, X é entrando, está saindo. Olha aí, ó, a corrente tem que ser para cá. Você vai pôr a sua mão direitinho, vai pegar os dedos, apontar para o seu corpo, para fora do papel, do plano, e a força para cima, né? Então você vai ver que o I está apontando para a esquerda. E aí a força magnética vai equilibrar a força-peso. Agora vamos achar o valor, né? Tem que calcular aí o valor para saber direitinho. Ó, força magnética é igual ao peso. Bom, sabendo disso, podemos, olha lá, transformando em quilograma, não pode esquecer, porque força Newton é em quilograma, e aqui já tem a gravidade em metro por segundo ao quadrado, amperes, está tudo certinho o resto. A força magnética, ela é B bil seno de θ, força-peso é massa vezes gravidade, aprendeu no primeiro ano. Elas são iguais, coloca direitinho a unidade de cada um. Eu quero o campo magnético, né? O valor dele. Então, 20, 0,20, que é o comprimento, seno de 90, a gente sabe que é 1, facilitou, né? Aqui é 1. E aqui nós temos a massa transformada em quilograma e a gravidade em 10. 0,03 vezes 10 é 0,3, 20 vezes 0,2 é 4. E 0,3 dividido por 4, nós temos 0,075 Tesla. Transformando, andando duas casas aqui, ó, tem que colocar o menos 2 aqui. Você andou para a direita, né? Então, 7,5 vezes 10 a menos 2 Tesla. Mediu direitinho, né? Então, ficou fácil para você aí entender isso, ok? Deixar o exercício um pouquinho para você olhar aí, você prestar atenção, não esquecer direitinho como é que é, olha com calma. Ok? Vamos lá para outro. O quadro condutor da figura, ele é de 2 metros por 1. Esse quadro, então, condutor, esse azul aqui, né, forte aqui. Ele está imerso no campo magnético, devido aqui nós temos um ímã norte e sul. Então as linhas vão do norte para o sul, nós sabemos disso, é o campo magnético. Produzido pelo ímã é campo magnético, né? E tem um valor de 3 vezes 10 a menos 2 Tesla. Se nesse quadro circula uma corrente de 5 amperes, estiver circulando aqui uma corrente de 5 amperes, calcule o momento de rotação a que ele fica submetido. Momento, a gente sabe que é a força aplicada lá no primeiro ano, força vezes a distância do centro, né? Então, de acordo com a regra da mão direita, a gente percebe que a força magnética está entrando desse lado, e aqui, como o campo é paralelo, não tem força magnética nesses braços, e nem nesse. A força magnética aqui é zero, então vai fazer ele girar. Entrando aqui e saindo aqui, ele vai girar nesse sentido, né? Lembrando que ele está girando. Por quê? Aqui não tem força. É paralelo. A gente sabe que paralelo o ângulo é zero, seno de zero, ou seno de 180. Você vê que se aqui for zero, aqui é 180, né? E aqui é zero. Está no mesmo sentido. E aí, nesse caso, nós temos força nula. As forças só vão acontecer nesse pedacinho aqui, ó.
nos dois pedacinhos. Esse empurrando para dentro, esse empurrando para fora, girando no mesmo sentido, certo? Então, binário, né? Binário, olha aí. Lembrando que B seno de θ vezes D, que o momento é força vezes distância, não esqueçam da distância. E lembrando também que B é 3 vezes 10 a menos 2, a corrente é 5, o comprimento é 1, né? O seno de 90. Seno de 90 é 1 e o comprimento é 1, porque ele é de 2 metros, mas fica no centro o binário. O binário é no centro, 1 metro para cá, 1 metro para lá. E aí 2 por quê? Porque nós temos duas forças agindo. Como é um binário vezes 2. Esse 2 não faz parte da equação. Ele quer dizer que o momento é 2 vezes o valor de 1, porque são duas forças empurrando no mesmo sentido. Sentido de girar no sentido aí, no caso, no sentido anti-horário. Vai girar no sentido anti-horário. 3 vezes 5, né? Vezes 2, 3 vezes 5, 15, vezes 2, 30, vezes 1, 30. 10 a menos 2, então 3 vezes 10 a menos 1, colocando em notação científica. Ou, se quiser, aí no caso, 0,3 Newton-metro. Lembra do primeiro ano, não muda nada. Não é porque é força magnética, que a força não é dada em Newton. Toda a força é dada em Newton. Então, a gente vê tranquilo aí que você conseguiu entender. Lembrar do primeiro ano de momento e binário ainda, que binário é 2 vezes, por isso esse 2 aparece aqui, bem destacado em vermelho, para você não esquecer. Tudo isso aqui faz parte da equação. Isso aqui é essa equação aqui, ó. Esse 2 é porque ele é binário. Vezes 2, binário. Você quer trocar a roda do carro, você usa uma chave, usa as duas mãos, empurrando, cada um num sentido diferente. Quando você aplica a força, mas na verdade elas estão fazendo girar no mesmo sentido a porca. A força magnética entre condutores paralelos e retilíneos. Olha aí, ó. Então, agora, assim, igual os fios, são 3 fios aí. Então, nós temos vários fios, mas todos retos e paralelos. E percorrido por corrente elétrica, né? 2 correntes, porque aqui está 3 fios, mas se a gente considerar 2 condutores, só está mostrando que eles são paralelos. Mas usando só 2 fios, esquecendo que seriam 3, né? Então, você tem, na verdade, aí a corrente elétrica I1 e I2, em 2 fios. Ali precisa mostrar que são paralelos, retos, extensos e paralelos. Tá? Então vai ter um vetor indução B1. Se for 3, a gente pode fazer com 3 também. Isso quer dizer que o campo magnético, devido à corrente 1, é o coeficiente de permeabilidade, nós já vimos isso, vezes a corrente elétrica, 2π, né, porque vai dar um giro, o campo magnético é circular, vezes R, que é a distância, né, e o comprimento do fio. Nós já vimos lá que o comprimento do fio é importante. Nos pontos que está o outro condutor, o B1 é perpendicular a I2. Aí a força magnética vai ter uma intensidade relativa ao I2, né? Então vai ter uma corrente I2. E a força magnética é a junção desses dois. Aqui, ó, tem a força magnética, é só encontrar I1 e I2, certo? E a distância aqui, e o L é o comprimento do fio, que é a distância em o ponto que você quer o campo magnético, tá? Observando que a corrente 2 não origina campo no condutor que ela está. Então, ela participa para a força magnética, mas não tem campo magnético no ponto que ela está. Ok? Aí, ó, a regra do empurrão, a gente percebe que a força magnética em 2 fios com a corrente no mesmo sentido é de aproximação. Os fios tendem a se unir, juntar, aproximar. Enquanto que você tiver corrente em sentidos opostos, a ideia é da força de, o que acontece num fio acontece no outro, de repulsão, de repelir. Então, atração e repulsão. Força entre condutores paralelos. Chega-se à conclusão de que a força magnética tem a mesma intensidade considerando o vetor B2, que foi originado por I2. Aconteceu lá, nós falamos de I1, agora tudo isso vai acontecer para o I2, né? O campo que o I2 originou, agindo sobre o comprimento L do condutor e percorrido pela corrente I1.
Então a gente faz de um, a mesma coisa acontece com o outro, certo? Se as correntes têm o mesmo sentido, a força entre os condutores é de atração, como eu disse ali. Se ela tem sentidos opostos, a força é de repulsão. Já aprendam isso que você vai ver que vai ficar muito fácil. Desculpa aí. Aqui, ó, corrente saindo, as duas saindo, aqui uma saindo e uma entrando, então sentido oposto. As duas para cima, uma para cima, outra para baixo, as duas para baixo, né? Então você sabe se corrente está no mesmo sentido ou não. Essa bolinha, esse pontinho quer dizer que está saindo, da televisão, saindo do papel, saindo do quadro, né? E aqui essa está saindo e essa está entrando. Então, repulsão quando é sentidos opostos e, mesmo sentido, atração. Os fios vão atrair, um se juntar ao outro. Uma vista de cima, né? Porque você estava olhando de cima do condutor, está vendo só a pontinha dele, né? E a corrente ou está indo no seu sentido ou contra você, né? O A, corrente no mesmo sentido, B, sentidos opostos, certo? Portanto, o que nós podemos concluir aí? Nós podemos concluir que entre dois condutores retos, extensos, paralelos e percorridos por corrente, a força magnética será de atração. Se as correntes tiverem o mesmo sentido, isso será de repulsão se tiverem sentidos opostos. Então, mesmo sentido vai ser força de atração. Mas se tiverem sentidos opostos, nós teremos uma força de repulsão. Então nós podemos ver de maneira bem simples aí o que acontece, ok? Nós já vimos, né, nos sentidos anteriores aqui e o que está acontecendo antes. Em todos os casos, a intensidade da força que o condutor extenso exerce sobre o comprimento L do outro condutor vai ser o quê? Olha bem, sempre isso aqui faz parte da permeabilidade magnética, μ0 2π, lembrando que o campo magnético todo do fio é circular, então 2π, porque uma volta completa é 2πr, está aqui. O R separa que é a distância, né? Quanto maior a distância. Então isso aqui é fixo e aqui depende do círculo. Você tem um fio. Ah, eu quero fazer aqui. Não, eu quero fazer mais longe, um campo magnético mais longe. Então o R vai mudar. Mas isso aqui não muda, depende do ambiente, né? Ar, vácuo, glicerina, óleo e assim por diante. Como se você tiver dois fios, você tem I1 e I2. Pode ser no mesmo sentido ou sentido oposto. Isso não altera. Só se a força vai ser de atração ou de repulsão. Aqui o sinal de mais e de menos não faz diferença, que é tudo multiplicação e divisão. As duas correntes têm que ser multiplicadas uma pela outra. E o comprimento do fio tem que ser levado em consideração. Tem 40 centímetros, tem 2 metros, né? Tem 1 quilômetro, fazer uma linha de extensão. Então, é muito importante você tomar cuidado e prestar atenção nisso aqui, tá? Então, o que você tem? Você tem a distância é dada por R, tá? O L é o comprimento do fio, então não confunda uma coisa com a outra. R é a distância do fio até onde você quer o campo magnético. L é o comprimento do fio. E uma corrente que passa num condutor e 2 corrente que passa em outro condutor, tá? E μ0 é o coeficiente de permeabilidade e o 2π porque é 2πr, a circunferência, toda a circunferência do campo magnético. Nessa última equação, nós baseamos a definição oficial de Ampere, que é a unidade elétrica fundamental do Sistema Internacional de Unidade. Então você vê que a partir daí é que nós temos a definição da corrente elétrica, a definição de 1 ampere. Agora você vai saber por quê. O que é uma corrente de 1 ampere? Olha aí, a definição oficial do ampere como medida, não do cientista Ampere, né? 1 ampere, uma medida de 1 ampere de corrente elétrica é a intensidade de corrente constante
que mantida em dois condutores retos, longos, paralelos e de seção transversal desprezível, fosse muito fininho, fininho, fininho mesmo. E que estejam, aquele Rzinho, 1 metro de distância. Essa é a distância um do outro. E vai originar, entre eles mutuamente, uma força magnética cuja intensidade é igual a 2 vezes 10 a menos 7 em cada metro de comprimento do condutor. 1 metro vai ser 2 vezes 10 a menos 7, 2 metros, 4, né? 3 metros, 6, 4 metros, 8 e assim por diante. Em cada metro vai ter 2 vezes 10 a menos 7 newton. Isso se for no vácuo, onde o μ0 tem um valor estabelecido, ok? Então, olha bem, tá aí, ó. O desenho pegou 1 metro de comprimento, para cada 1 metro, né? 1 metro entre eles, de separação, vai ter uma força de 2 vezes 10 a menos 7. No mesmo sentido, tá no mesmo sentido, vai ser de atração. Ah, e se fosse sentido oposto? Só ia ser de repulsão, mas o valor é o mesmo. Nas mesmas distâncias aí, estabelecendo, tinha o mesmo valor, tá bom? Então, essa é a definição de ampere, pessoal, 1 ampere. Se você tiver isso aí, vai ter 1 ampere. Tem como medir em laboratório e estabelecer o que é 1 ampere, então, certo? Um exemplo, vamos fazer um pouco de cálculo. Nós temos 2 condutores reto e extenso, paralelos, com a distância de 1 metro, facilita o Rzinho, né? Situados no vácuo, lembrando que o μ0 é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla, quando é no vácuo. E eles são percorridos por correntes elétricas de 3 amperes e 8 amperes, tá? 3 e 8. Se a corrente 1 e 2 tiver o mesmo sentido, se 1 e 2 têm o mesmo sentido, caracteriza a força magnética nos condutores por metro de comprimento. Invertendo o sentido de I e dobrando a sua intensidade, além de inverter o sentido da corrente I, eu vou dobrar o seu valor de 3 para 6, 2 vezes. Vamos caracterizar a nova força magnética em cada metro do condutor, certo? Bom, vamos lá. Vamos caracterizar, então, a força magnética aqui. Como as correntes têm o mesmo sentido, nós já falamos no mesmo sentido, a força magnética vai ser de atração. Já falamos aí. Sentidos opostos seria de repulsão. Em cada metro de comprimento, nós vamos ter a seguinte intensidade. Usar a equação, né? Olha aí, 3 amperes e 8. Força de atração, tem 1 metro entre eles, né? E como eu quero para cada 1 metro, o L vai ser 1 metro. Eu quero para cada 1 metro, ó, por metro de comprimento. Certo? Usando a equaçãozinha, I 1 e 2, μ0 tem um valor aí, foi dado. O Rzinho e o L fica fácil, que eles são 1, né? Ficou bem facinho aí. Lembrando que esse 2π aqui é da equação. E esse aqui foi lá do vácuo. O coeficiente de permeabilidade magnética do vácuo. Aí pode cortar o π com π, ó. Fica bem simples, tá? Quando não for, você tem que deixar o π até o final, a não ser que falar que o π vale 3 ou 3,14. Senão, não, tá? Aí, nós temos que 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 3 é 6, né? 6 vezes 8, 48. Fácil. Opa, vezes 10 é menos 7, né? Porque menos 6 se você fosse 4,8, tá? Então, 48 vezes 10 é menos 7. Correto? Aqui também já tem um erro aqui. Aqui é 6. Tudo bem, pessoal? Erro de digitação aí, 10 a menos 7, 10 a menos 6, tá? Porque 48 deu o valor, 10 a menos 7 estava ali em cima, não multiplicou por mais nada, né?
Invertendo o sentido de 1 e dobrando a intensidade, a gente já viu que o que muda é que a força, em vez de ser de atração, vai ser de repulsão, né? Mas, como dobrou o valor da corrente, vai dobrar o valor também. Nós temos a mudança, né? Então vai dobrar o valor de quem? Da força. O que vai acontecer? Olha bem, agora de repulsão, o valor não é mais 3, agora é 6, que dobrou o valor, né? E calculando de novo, nós temos 2 vezes 6, 12, vezes 8, 96, vezes 10 a menos 7 de novo aqui. Esqueça o 6, é 10 a menos 7. E aqui é 6, passando notação científica. 9,6 vezes 10 a menos 6 Newton. Desconsiderem o 6 e o 5, 7 e 6. Aqui está o 7, não tem como ser 6, mudar, né? Era 96, continua, tá? Então você percebeu aí que tem como a gente calcular, a gente fazer os cálculos aí direitinho, tá? Vamos analisar aí, pensar um pouquinho sobre as forças magnéticas. Então o que é que nós vimos aí, pessoal? Nós temos a seguinte questão. Palma, né? Mão direita, que a minha mão direita é a mão esquerda de vocês aí, né? Estão vendo do outro lado, né? Na verdade, essa é a minha mão direita para vocês, correto? Então, olha bem. Corrente elétrica ou velocidade da carga. Campo magnético sempre. Força magnética para a carga positiva. Serve também para a corrente elétrica. A mão direita serve para a corrente elétrica, tá? De boa, direitinho, EP saindo. Carga elétrica, se for positiva, palma da mão. Se não for, faz com a palma da mão, só que sabe que a força magnética é ao contrário. Ela é ao contrário. Se estiver apontando para lá, a força magnética está apontando para cá. Se estiver apontando para cá, a força magnética está apontando para lá. Contrário, tá? Então você usa a regra da mão direita, número 2, né? Porque a outra regra seria movimentar, aonde B é o campo, né? Continua, I. Dentro da espira, os dedos são I e o dedão é B. A regra número 1, que você aprendeu para campo magnético, em espira, essas coisas, muda um pouquinho. Aqui nós temos, na verdade, agora, para a força, a mão espalmada, ela não gira, porque a força é sempre perpendicular. Aqui pode fazer um ângulo assim e tal, não tem problema, você calcula o seno do ângulo. Sempre abre a mão e aí utiliza a regra da mão direita de maneira tranquila, tá bom? Lembrando que se você tem condutores retilíneos, né, longos, paralelos entre eles, você pode encontrar essa força magnética. Basta você pegar o campo magnético que um exerce sobre o outro, e depois o contrário, que esse outro exerce sobre um. Por isso que no final, a equação de força magnética, ela se transforma em I1 e 2, né? As duas correntes. Porque quando você acha o campo magnético de um condutor no ponto sobre ele mesmo é zero, no ponto. Porque o B ele precisa de uma distância qualquer para você ter o campo magnético a partir daquele ponto do pio retilíneo. Tá? Então você tem essa distância entre eles, que é o R. Não confundir o R com o L. O L é de comprimento do fio. O fio tem um certo comprimento. A distância entre ele, que é R, não precisa ser 1. 1 é só para encontrar por unidade de comprimento. Mas você não precisa sempre achar que vai ser aquela medida lá de 1 metro. Pode ser 2, 5, 0,3, né? 5 centímetros, 0,05 metro, tem que transformar. Essa questão, por exemplo, de você analisar a força-peso, como nós tivemos um exemplo ali, e a força magnética. Se eu tenho um fio aqui, quiser soltar ele aqui e ele ficar no ar, bom, se esse fio ele sopra o efeito do campo magnético, tem uma força magnética sobre ele, eu só posso ter uma força magnética para cima, já que a Terra, a força-peso é em direção à Terra, é o sentido, e puxa ele para baixo. Força-peso não tem para cima, só tem em direção ao centro da Terra. Então, a força magnética para cima equilibra. Força magnética igual a força-peso, os dois são iguais. Só que força-peso é dado por massa vezes gravidade.
Não esqueçam que massa é dada em quilograma e gravidade em metro por segundo ao quadrado. A força magnética sendo para cima para equilibrar o peso desse fio, aí você tem um bio sendo de θ. O campo magnético dado em Tesla, né? A corrente elétrica dada em amperes e o L, que é o comprimento, dado em metros. E o ângulo, no caso, entre o campo magnético e a corrente, certo? Então você precisa ficar atento nesses assuntos direitinho para você não errar. E ali no exercício nós tivemos lá o 10 a menos 7, a menos 6, mas foi um erro de digitação, lembrando que estava 10 a menos 7, mas foi colocado 6 embaixo e depois, quando mudou uma casa, andou uma casa também. Toda vez que você anda as casas, você tem que contar. Se você aumentou o número, por exemplo, 0,2 para 2, você aumentou 0,2 para 2. A casa tem que andar ao contrário, certo? Então você tem, por exemplo, 2 metros, 0,2, né? 2 centímetros, 0,002. Então, 0,2, duas casas, 2 vezes 10 a menos 2. Aumenta o número, diminui o expoente. Expoente, lembra que negativo, ele vai sempre diminuindo para o lado do maior número. O menos 8 é menor que o menos 5, que é menor que o menos 1, que é menor do que o 2, o 5. Aí sim, os números positivos, eles funcionam nessa ordem. Ok, pessoal? Então, lembrando que a nossa aula continua.